ele está no anonimato, não. Não pense você que Deus não está te ouvindo, porque Deus ele está te ouvindo. Ele sempre te ouviu e ele vai agir na hora certa e no momento certo. Amém. Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam em nossas vidas da nossa vontade, sabendo nós que nós não sabemos daqui uma hora, daqui um minuto, o que nos pode acontecer. Então nós somos praticamente ansiosos, digamos assim, quanto à nossa busca, quanto ao que vai vir, quanto o que nós almejamos. Eu quero te falar nessa noite que Deus tem o momento certo para você. Não se preocupe com o que há de vir ou o que está acontecendo na sua vida. Confie no Senhor e Ele há de trazer para você o melhor. Amém. Nós vimos para a igreja, eu e ela, e falando disso, amor, nós não vamos conseguir ter mais filhos porque ela tinha dificuldade de engravidar, nós perdemos o primeiro filho, veio o segundo que é o Vitor, e a gente queria um filho. E acontece que Deus ele estava nos ouvindo. Nesse momento, Deus estava nos ouvindo. E o que aconteceu? Chegamos à igreja, participamos do culto. No final do culto, veio uma irmã. Nós fomos à frente, né, em oração. E a irmã chegou para nós e falou assim, eu tenho algo para... Ela orou com a gente. E ela falou, eu tenho algo para falar. Mas, tipo assim, você sabe uma pessoa que recebe de Deus algo e fica com medo de falar porque é algo muito sério? Será que é Deus? Será que não é Deus? Aí a pessoa fica meia que indecisa de falar aquilo e não for verdade, né? Então algo que é de Deus é verdadeiro. Deus toca no coração da gente. Não precisa você pensar que Deus ele não age no teu coração, que Ele age. Ele te mostra por dentro primeiro aquilo que Ele quer falar. E essa irmã falou para a gente assim, Deus mandou para falar para vocês que vai vir um varão. Está vindo aí um varão. E ela nem grávida ela estava. Ela falou que está vindo aí um varão. E isso me deixou meio assim, sabe? Eu achei interessante o assunto que a gente vinha falando em casa, no caminho à igreja, era sobre isso. Então, Deus ouviu a nossa palavra. Deus ouviu aquilo que nós estávamos falando. De tanto que Ele comunicou para a irmã da igreja para confirmar aquilo. Eu estou ouvindo, eu sei o que vai acontecer. E aí começou uma trajetória em nossas vidas que nos deu certo pavor, que nos deu certo medo. Mas eu pude sentir a mão de Deus nesse início. Eu vi que Deus ouviu aquilo que nós estávamos falando. E Ele falou que viria um varão. Então, creio eu que um varão é um homem, não é? Um varão é um homem. Macho. É macho. Aí passou pouco tempo, ela estava grávida. Glória a Deus, aleluia. Aí eu pude contemplar o poder de Deus. Eu pude contemplar o poder de Deus nessa palavra. Foi uma profecia e ela se cumpriu. Glória a Deus. E nossos amigos, os nossos conhecidos, até mesmo às vezes a minha esposa, ela pensou assim, deve ser uma menininha, né? Nós ficamos alegres, né? Porque a gente queria uma menina. Aí eu falei com ela assim, eu me lembro até hoje, eu falei com ela assim, não tem como ser menina. Se a palavra é realmente de Deus, tem que ser um homem, tem que ser varão. E confirmou isso no terceiro mês, confirmou isso através do ultrassom, e era um homem. E isso nos alegrou muito de sentir a presença de Deus em nossas vidas. Deus, quando Ele quer nos mostrar alguma coisa, Ele nos mostra. Não adianta pensar você que Deus não está falando comigo, que Deus fala. Deus fala. Quando Deus quer falar conosco, Ele nos fala. Ele não precisa, às vezes, usar pessoas. Ele fala. Se Deus usou até um jumento para falar com um homem, imagina o tamanho desse poder que Deus tem. Nada, até as pedras hão de clamar se o homem não pregar o evangelho. Deus. Não é verdade? Então, aí no 6º mês de gravidez, aí as coisas começaram a complicar.
a minha esposa, ela rompeu, a bolsa dela rompeu no 6º mês. E parece que o mundo caiu na minha cabeça. Eu senti algo que eu vou ser sincero para os irmãos. Parece que a fé, às vezes, a nossa fé parece que às vezes some. E veio um pavor na minha vida. Porque eu vi acontecendo algo que aconteceu. Eu me escondi naquilo que me atormentou há um tempo atrás. Eu vi tudo acontecendo de novo. E eu me perdi neste meio, não de Deus. Eu me perdi no fato. Eu me perdi na ocasião, no que estava acontecendo. E eu perdi. Eu fiquei meio que apavorado. E comecei a buscar de Deus. Eu comecei a orar, eu comecei a buscar. E levei ela para o médico dela. O médico falou para ela que era um médico bom lá na cidade, bem conceituado. E o médico simplesmente falou para mim que ela teria que ser internada, que lá na cidade não teria como ser internada, porque não tinha. Ela teria que ter uma UTI reservada para ela e para a criança. Porque uma criança era de 6 meses. Tinha que ter uma UTI reservada. Assim que ela nascesse, ela iria para a UTI, a criança. E a minha esposa também teria que ter uma UTI reservada para ela, porque provavelmente ela poderia ter complicações e poderia até usar esse. É um método do hospital. E na cidade não tinha como acolher a gente. Aí eu comecei a me apavorar. Assim, agora, o médico, que era um médico bom, na cidade era um dos melhores médicos, porque pelo fato de eu ter perdido o meu primeiro filho, eu falei assim, não, eu vou procurar um médico bom agora, porque eu vou comprar o trem direitinho. E foi o que eu fiz. Aí o médico chegou para mim e falou assim, uai, aí tentou uma vaga em Belo Horizonte, que nós somos da cidade de residente, cidade de Formiga. Aí tentou uma vaga em Belo Horizonte, nada. Aí simplesmente chegou para mim e falou assim, uai, você vai ter que ver o que você vai fazer. Porque vai batendo de hospital em hospital, até alguém te receber lá em Belo Horizonte. E aquilo, você sabe quando você está com um problema nas suas costas, que você não tem como resolver, que você não sabe como fazer para resolver? Imagina eu, com ela, com esse problema todo, sair para uma cidade que eu mal conheço, porque eu não tinha facilidade de andar na cidade, procurar aqui hospital. Aí eu peguei ela de manhã e fui direto para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, eu tinha um irmão meu que mora lá. Ele me acolheu e, em seguida, ele que me ajudou. Ele pegou ela e nós fomos caçar um hospital. Cheguei lá, no primeiro hospital que a gente bateu, ele nos recebeu. O primeiro hospital nos recebeu. Aí a médica, eu acredito que aquela médica, ela era algo usado por Deus, era um anjo usado. E ela passou por alguma coisa muito forte na vida dela, que ela estava sensibilizada, porque ela recebeu a gente e já internou ela na mesma hora. Isso não é comum acontecer, porque geralmente quando as pessoas são do interior, quando vai para uma cidade, para a busca de médico, alguma coisa assim, é um pouco rejeitado, de tanto que se você ligar caçando vaga, você não acha vaga, porque eles têm prioridade para as pessoas da cidade, entendeu? Aí recebeu ela, internou ela, e começou o dilema, começou a luta. Cauã estava no 6º mês, ele tinha perdido, só tinha 8%, eu creio. 4 milímetros de líquido amniótico. Eu não sei dizer bem o que é isso, não, mas parece que estava quase abaixo do mínimo possível de líquido amniótico para se permitir que ele permaneça vivo. E Deus, ele chegou, eu comecei a orar, a buscar. Aí, um certo dia, o médico chegou para ela, né, a médica foi fazer o ultrassom dela, e a médica, ela começou a mexer com a criança, e caçar, nada, a criança não mexia. A única coisa que estava legal, que seria os batimentos cardíacos da criança. Aí eu, preocupado, eu perguntei para a médica assim, tá tudo bem? Ela falou assim para mim, o fato de o coração dela
da criança bater não quer dizer que ela esteja bem. Aí eu venho descobrir que a criança estava em degeneração fetal. Ela estava morrendo. Aí que parece que o mundo despencou na minha cabeça de vez mesmo. Eu comecei a orar, comecei a buscar, comecei a orar. Eu estava apavorado, eu confesso para os irmãos. Aí eu saí para fora assim, do quarto. Até então ela estava bem, assim, ela parecia estar bem, aparentemente. Na hora que ela recebeu essa notícia, ela parece que apavorou. Ela viu a gravidade do negócio. E eu saí para fora do quarto, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, eu senti algo dentro de mim. Eu não sei se os irmãos já sentiu isso alguma vez na vida de vocês. É algo que acontece assim na boca do estômago da gente, que eu não sei te dizer como, mas o trem apavora a gente e não tem como tirar. Você não consegue arrancar. Você não consegue, é um frio que acontece assim na boca do estômago, que você não consegue tirar. Mesmo que você queira, você não consegue tirar. Eu falei com o Senhor e pedi ao Senhor uma solução. Aí Deus, ele é tão misericordioso, irmãos, que ele me fez lembrar da promessa. Ele me fez lembrar lá atrás. Eu não lembrava mais. Ele me fez lembrar. Aí eu pude perceber que Deus estava comigo. Eu pude entender que a mão de Deus estava comigo. Ele falou para mim assim: fica tranquilo, eu estou no controle. Não foi eu que falei que ele viria? Não foi eu que falei que ele era um homem, um varão? Aleluia. Então acalma-te. Eu comecei a orar, ela começou a buscar, orar e buscar. E eu quero passar o telefone para ela, o microfone, para ela contar mais sobre esse fato que aconteceu com ela, porque ela vivenciou mais de perto, porque ela foi a mãe. Então isso mexeu bastante. Ela viu todos os dias. Eu poderia às vezes estar todo final de semana com ela, mas por causa do trabalho, então ela estava todo dia perto. E mostrar para os irmãos o tamanho do poder que esse Deus tem para conosco. O amor de Deus, ele é tremendo. E pense você que Deus não te ouve, que às vezes nós pensamos: mas Deus não está me ouvindo. O que está acontecendo? Meu irmão, seja amor, ame o seu próximo, seja amor consigo mesmo, entendeu? Que Deus, eu te garanto que Deus vai estar contigo. A palavra de João diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia os irmãos, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então tudo está relacionado a amor. O que aconteceu comigo está relacionado a amor de Deus, a amar uns aos outros. E se resume em tudo. Eu vou passar para ela contar mais sobre esse acontecimento que aconteceu em nossas vidas. Amém? Eu vou pedir para soltar o DVD. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. E Deus tem uma promessa para a sua vida, para você que está aqui hoje. E eu quero, cada dia que eu estava no hospital, eu tirava uma foto dele. E eu tirava foto e as enfermeiras chegavam perto de mim e falavam assim: mãezinha, não faz isso. Espera porque você não sabe, né? Porque o quadro dele não era simplesmente um bebê prematuro. Ele era um bebê com muitas complicações. E eu tirava foto dos piores momentos, e eu tirava e eu clamava, eu ia, eu buscava, e eu falava assim: Deus vai dar a vitória. E eu falava para ela assim: ele vai sair dessa. E do lado dele, faleceram 5 crianças. E era assim, a gente chegava, um tinha morrido, outro dia outro tinha morrido, eu falava aquele aperto, e eu falava: Deus vai cumprir na hora certa. Então eu quero que vocês soltem o DVD, no momento que for passando eu vou compartilhando com vocês o que eu vivi. Pode aumentar o som um pouquinho, irmãos? Ele nasceu no dia 6 de fevereiro de 2010. Quando ele nasceu, ele cabia na palma da mão. Aí hoje está aí, desse tamanho, né? Deus é maravilhoso, irmãos.
E aquilo que Deus promete, Ele cumpre na nossa vida, como Ele cumpriu na nossa vida. E nessa noite nós queremos glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. O Cauã, ele nasceu com 1,250 kg. No 6º mês de gestação. E não há problema que possa impedir. Com 40 centímetros. Pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse. Ele foi direto para UTI. E a esperança. E não há problema que possa impedir. Era só pele e osso. A gente olhava e falava: Deus está no controle. Haverá um milagre dentro de mim. Para um bebê prematuro, mas ele veio no tempo de Deus, porque foi para glorificar o nome do Senhor que ele veio esse mundo. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parece. E ele, depois que ele nasceu, os primeiros dias ele ainda teve uma regressão. Ele perdeu peso e ele foi entubado, teve que ser entubado. Ele teve 3 infecções daquele tamanho, daquela pele, ele não tinha nem veia direito para eles, né, cuidarem dele, olha o tamanhozinho da mão dele. Ele foi perder o peso, teve 3 infecções, passou por 3 transfusões de sangue. E quando Deus está no controle, irmãos, nós temos que saber esperar, quietar o coração. Porque cada dia que eu passava esses momentos, tinha dias que eu achava que eu não ia dar conta. E eu ajoelhava no chão e eu chorava e eu falava: Deus, cumpra o teu poder, cumpra a tua promessa, Senhor. E era uma luta todos os dias para a gente poder romper, vencer e mostrar que Deus, que a palavra era de Deus, não era nossa. Então eu falava: Deus, nos sustenta, cuida de nós, Senhor Deus, porque nós queremos glorificar o teu nome. E para quem é mãe aqui, quem é pai, gente, já começou a receber 1 ml de leite, depois de 15 dias, 1 ml. E só a gente que é mãe, a gente sabe a dor que é você ver e você contemplar isso aí. Eu pegava na mão dele e eu falava todos os dias: luta, meu filho, luta que Deus vai te tirar daqui. E ele sentia que eu estava lá, eu segurava na mão dele e eu abraçava, ele sentia o meu calor e eu falava: Deus é contigo. E eu peguei um versículo e preguei, não podia, eu preguei um versículo do lado da incubadora dele, falava assim que ele ia romper e que ele ia vencer, porque ele era promessa de Deus, ele não era, era meu desejo, mas era Deus que mandou ele no momento certo. E Deus é maravilhoso, Deus cuida, Deus sustenta. E tinha momentos que eu achava assim, que eu chegava no hospital, os médicos falavam assim pra mim, ele teve muitas paradas respiratórias. Então quando dava 7 horas da noite, eles falavam assim: mãezinha, você tem que ir embora. E eu falava assim: deixa eu ficar mais. Eles falavam assim: não, você tem que ir embora. Amanhã você volta, vai pra sua casa, volta pra sua cidade. Eu falei assim: não, eu vou ficar aqui, até eu só saio daqui com ele nos meus braços. E eu ia pro hospital todos os dias de cesariana, eu não cumpri resguardo nem nada, eu ia caminhando, eu pegava o ônibus, porque era muito longe, e eu falava assim, eu chegava lá e elas me falavam: hoje, mãezinha, ele teve 3 paradas respiratórias. Eu falava assim: é? Eu falei assim: tá. E todo mundo falava assim pra mim: você é muito forte, você é muito forte. Eu falei assim: gente, é Deus que tá na minha vida, não sou eu. Deus que prometeu ele, antes dele ser meu, ele é de Deus.
E eu falava assim, Deus, é do Senhor, ele é seu filho antes de ser meu. Então cuida, ajuda ele a fortalecer. Se ele tirasse esse aparelho aí, ele dava parada respiratória. Então ele passou por vários processos, ele não engordava, ele não pegava peso. E nós naquela 2 meses, eles passaram a amarrar ele porque ele queria arrancar o aparelho dele. Então ele ia com a mãozinha e arrancava, porque sopra um ar todo tempo no nariz, né? Aí já estava fazendo 60 dias naquela luta, ele puxava. Na quarta-feira, eu cheguei lá e os médicos falaram assim pra mim, mãezinha, não tem mais jeito pro Cauã. 2 meses, nós esperando uma notícia. E falava assim, hoje vai ter uma notícia boa, hoje vai ter uma notícia. E chegava só notícia ruim. Com 2 meses, a médica chegou e falou assim, não tem recurso mais. Nós vamos transferir ele para outra equipe médica. Tudo que a gente podia ser feito, foi feito. Não tem mais nada para fazer com o Cauã. E eu falei, só esperar. Falaram assim, só esperar, não tem mais nada que fazer. E eu cheguei em casa nessa quarta-feira e eu falei assim, Clodoaldo, o médico desenganou o Cauã. Falou que não tem mais nada, que a partir de amanhã, 11 da manhã, vai vir uma equipe médica e vai levar para outro hospital. E nós clamamos o nome do Senhor nessa noite. O nosso pastor foi para o monte orar. E o pastor pegou o telefone 8 horas da manhã. E ele ligou para o meu esposo e falou assim, vai para o hospital agora. Seu filho está recebendo a visita do anjo. Ele está sendo curado nesse momento. Hoje você vai ver o milagre de Deus. Ele pegou o carro e foi para Formiga, para Belo Horizonte. Quando ele chegou lá, a médica falou assim, Inês, eu tô aqui. Ele está respirando, ele saiu do ar, da CPAP para o ar natural. E Deus é maravilhoso, irmãos, porque quando Deus fala, é hoje que você vai receber seu milagre. Assim como nós recebemos. Ele chegou, ele não tinha mais aparelho. E eu perguntei, como isso aconteceu? Eles falaram assim, chegou uma enfermeira aqui de outro setor e foi dar banho nele, porque ele estava sob restrição médica, não podia dar banho, não podia fazer nada, porque outra equipe médica ia pegá-lo. E essa enfermeira foi o anjo do Senhor que ele estava recebendo, porque eu procurei ela no hospital inteiro, eu não achei ela, eu conhecia todos. 3 meses eu conhecia todas as enfermeiras e eu procurei ela, eu não achei. E eu perguntei como ela fez. Ela arrancou a touquinha dele, ela lavou o cabelo dele. E ela falou assim, a outra enfermeira falou assim, não lava, não dá banho nele. E ela falou assim, eu vou dar banho nele, eu vou lavar o cabelo dele, eu vou fazer isso. Ela pegou, ela lavou o cabelo dele, voltou ele pro berço aquecido, ligou os aparelhos e tudo estava normal. Tudo que ficava caindo, que só dependia de aparelho, ele estava respirando pro ar natural, irmão. Ele saiu da VNI, que é um ar que bombeia, não é ar no nariz não, é no pulmão. Ele saiu da VNI pro ar natural, coisa que eles nunca tinham visto. E Deus colocou esse sorriso nos nossos lábios e nós podemos glorificar, porque ele saiu do hospital com 3,450 kg. E os médicos começaram a falar, esse menino vai ter muito problema, ele não vai andar. Com 3 meses ele não vai enxergar, porque a retina do olho dele vai escolar. E eu falei assim, ele é promessa do Senhor, e que Deus faz perfeito. E eu não aceitei, porque Deus é o Deus que cumpre aquilo que Ele fala para nós, irmãos. E nós glorificamos o nome do Senhor quando nós começamos a levá-lo no pediatra. O pediatra falou, não precisa trazer mais, ele não tem nada, ele enxerga perfeitamente. Falou comigo que eu tinha que levar em fisioterapia, que eu tinha que colocar ele, fazer fisioterapia para ele andar. Ele nunca fez uma fisioterapia, irmãos. Eu quero dizer, fica de pé, em nome do Senhor Jesus, coloca a mão no seu coração. E aquilo que você tem que pedir para o Senhor, peça nessa noite, que eu sinto a presença dEle neste lugar. Coloque seus anseios, coloque suas frustrações diante do Senhor.
Eu quero dizer para vocês que um clamor de uma mãe, um clamor de um pai, Deus ouve, irmãos. Quando você não tiver mais força, é Ele que te carrega, assim como Ele nos carregou. Quando eu deitava naquele chão que eu falava, Senhor, eu não dou conta mais, Ele me abraçava e me carregava no colo. Oh Deus, nós estamos essa noite, Senhor, para glorificar o Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é o Deus que cumpre o que o Senhor diz, meu Pai. Oh Deus, assim como o Senhor fez na minha vida, Senhor, essa obra maravilhosa, esse milagre, nós podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui tem nos ajudado, Senhor. Oh Deus, vem com a tua unção, Senhor, vem com teus anjos, Deus, coloca teus anseios diante do Senhor, meu irmão. Em ouvido dele está atento ao seu clamor. Oh Deus, venha visitar, Deus, cada coração aqui nessa noite. E que aconteça aqui, Deus, aquilo que o Senhor tem para o coração de cada um nesta noite, Deus. Oh, aleluia, glórias ao teu nome, porque santo, santo, santo é o Senhor. Caia por terra, Senhor, toda cilada do inimigo contra nossas vidas, Deus. Levanta esta igreja, levanta esta nação, levanta esse povo que te adora, Senhor. É diante da dificuldade que nós temos que glorificar o nome do Senhor. Se você quer receber a bênção do Senhor, louve, 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 louve diante da dificuldade, porque Ele sustenta. E Ele vai honrar o pedido do teu coração. Vem Espírito Santo de Deus, passeia no meio do teu povo, Senhor. Opera milagres, Deus, assim como o Senhor fez na nossa vida, Pai. Porque somos testemunho vivo disso, Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias e glórias e glórias e glórias ao teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E que eu quero dizer para os irmãos.